A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, hoje estamos mais um dia da Bíblia no nosso dia a dia e hoje nós faremos a leitura de Lucas, capítulo 18. Mas antes de tudo, vamos fazer a oração do Espírito Santo para que ele possa nos conduzir e nos guiar durante essa nossa leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava a homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz e lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: não temo a Deus e não respeito a ninguém, mas esta viúva já está me importunando. Vou-lhe fazer justiça para que ela não venha por fim a me agredir. E o Senhor acrescentou: escutai bem o que diz esse juiz iníquo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava assim em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. Eu vos digo, esse último voltou para casa justificado, mas o outro não. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Algumas pessoas trouxeram criancinhas para que Jesus as tocasse. Vendo isso, os discípulos começaram a repreendê-las. Jesus, no entanto, as chamou para perto de si, dizendo: deixai as crianças virem a mim e não as impeçais, pois a pessoas assim é que pertence o reino de Deus. Eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Um homem de alta posição perguntou-lhe: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão Deus. Conheces os mandamentos? Não cometerás adultério, não cometerás homicídio, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honrarás pai e mãe. Ele respondeu: tenho observado tudo isso desde a minha juventude. Ouvindo estas palavras, Jesus lhe disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, ele ficou triste, pois era muito rico. Vendo que ele tinha ficado muito triste, Jesus disse: como é difícil para os que possuem riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram disseram: quem então poderá salvar-se? Jesus respondeu: o que é impossível aos homens é possível a Deus. Pedro então disse: olha, nós deixamos os nossos bens e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que tiver deixado sua casa, mulher, irmão, pais ou filhos por causa do reino de Deus, receberá muitas vezes mais no presente e no mundo futuro a vida eterna. Chamando de lado os 12, disse-lhes: vede, estamos subindo para Jerusalém, e vai se cumprir tudo aquilo que foi escrito pelos profetas sobre o Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, zombarão dele, o insultarão e nele cuspirão. Depois de o açoitar, vão matá-lo, mas no terceiro dia ele ressuscitará.
Eles nada compreenderam de tudo isso. O sentido da palavra lhes ficava encoberto e eles não entendiam o que lhes era dito. Quando Jesus se aproximou de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Ouvindo a multidão passar, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus Nazareno está passando. O cego então gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Quando ele chegou, Jesus perguntou: Que queres que eu faça? O cego respondeu: Senhor, que eu veja. Jesus disse: Vê, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a enxergar de novo e foi seguindo Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu glória a Deus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo na sua Bíblia em sinal de respeito às palavras de Deus. Pessoal, vou fazer a leitura das promessas, ordens e princípio eterno do vídeo de hoje. Promessa. Eu vos digo que Deus lhe fará justiça, bem depressa, mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Então, Jesus nos faz uma promessa aqui, né? Ele promete que aquilo que nós pedirmos incessantemente, será feita essa justiça bem rápido, né? Muitas das vezes nós pedimos as coisas para Deus e achamos que Ele não está nos escutando. Muitas vezes achamos que Ele talvez nos escute, mas nos ignore. Mas não é assim. Deus é ainda melhor do que aquele juiz que fez a justiça pela mulher porque ela ficava o importunando. Deus vê o nosso sofrimento, se compadece pelo nosso sofrimento. Só que os planos de Deus, eles são muito maiores e melhores do que os nossos. Então, para nós, às vezes, no nosso tempo seria melhor, mas não seria. No tempo de Deus, as coisas vão de acontecer da melhor forma possível. Então, eu quero tanto isso, eu quero tanto, 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 tanto. Muitas das vezes, essa insistência que você tem nisso acaba fazendo com que você enxergue Deus de uma forma errada. Deus ainda quer te dar esse algo que você tanto pede, só que muitas das vezes o plano de Deus é ainda melhor do que o que você possa imaginar. Em verdade, e também tem um negócio, né? Quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Quando o Filho do Homem vier, será que ele encontrará fé em cada um de nós? Então, que nós possamos realmente cultivar essa fé dentro de nós e também cultivar essa fé nas outras gerações, né? Em outras pessoas, para que essa fé continue até o dia em que nosso Senhor retornar para nos salvar. Agora sim, a outra promessa. Em verdade vos digo, todo aquele que tiver deixado sua casa, mulher, irmão, pais ou filhos por causa do reino de Deus, receberá muitas vezes no presente e no reino futuro a vida eterna. Então, aquelas pessoas que abandonarem suas famílias, os sacerdotes, né? Aquelas pessoas que abandonarem sua família para o bem do reino de Deus, elas serão muito recompensadas, tanto aqui na terra quanto com a vida eterna. Então nós não devemos ter medo de anunciar as palavras de Deus, nós não devemos ter medo de sermos missionários, não devemos ter medo de quem tem a vocação para ser um padre, um religioso, nós não devemos ter medo e sim seguir os propósitos de Deus para a nossa vida. Ordem: deixai as crianças virem a mim e não as impeçais, pois a pessoas assim é que pertence o reino de Deus. Eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então, Jesus pede para que deixem as crianças chegarem próximo dele. E também nos pede para que nós sejamos como crianças, que nós tenhamos esse coração puro que uma criança tem, que nós sejamos simples, assim como uma criança é, que nós tenhamos humildade, assim como uma criança também. Então, que a cada dia nós possamos pedir para sermos mais parecidos com as crianças, pois elas trazem esse amor de Deus muito mais forte. Né? E conforme a gente vai crescendo, muitas vezes a gente vai pegando algumas desilusões e vamos perdendo esse ser criança. Mas nós devemos sempre buscar, não importa a idade, tentarmos nos aproximar mais e nos parecer mais como crianças. Príncipe eterno, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado.
Então nós nunca devemos buscar nos exaltar, nunca devemos buscar nos mostrar, nunca devemos querer fama, esse tipo de coisa. Que nós possamos viver uma vida humilde, para que nós possamos também ser exaltados por Deus. Como é difícil para os que possuem riquezas entrar no reino de Deus. Então Jesus destaca essa dificuldade que as pessoas ricas têm para entrar no reino de Deus. E que dificuldade é essa? As pessoas ricas, o que elas têm de diferente das demais pessoas? Elas são muitas das vezes, elas são muito apegadas a esse dinheiro. Esse dinheiro meio que impede a salvação delas. Por isso que Jesus pede para que esse homem rico, para que ele se desfaça desses bens e siga-o, né? Não que você hoje, você é uma pessoa que tem uma situação um pouco melhor, vou ter que abandonar tudo, vou ter que vender tudo que eu tenho. Então, seria bom se você pudesse fazer isso. Mas se você não quiser fazer isso, ao menos siga Jesus de todo o seu coração. Deixe o dinheiro como um facilitador para o seu dia a dia, para o seu trabalho. Deixe esse dinheiro mais como algo secundário, porque somente Deus merece a glória, merece a honra e merece todo o respeito. Muitas das vezes as pessoas que têm dinheiro respeitam mais o dinheiro do que a Deus. Acham que o dinheiro conseguirá realizar mais coisas do que Deus, e isso não é verdade. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Então ele fala que para entrar no reino do céu seria como se um homem passasse pela ponta de uma agulha, né? Seria como um camelo passando pela ponta de uma agulha. Mas ele ainda retrata, né? O que pode parecer impossível a nós homens, não é impossível aos olhos de Deus, pois para Deus tudo é possível. Vê, a tua fé te salvou. Então que nós possamos ter essa fé que salva, assim como esse cego que confiou em Deus, que confiou em Jesus, que ele seria curado. Que nós possamos ter essa fé, a fé que salva, a fé que cura. Então que nós possamos ser cada dia mais humildes e pessoas com mais confiança em Deus, que nós possamos entregar realmente a nossa vida a Ele. Pessoal, muito obrigado por assistirem esse vídeo. A paz de Jesus, salve Maria e tenham um ótimo dia.